Fala galerinha do Dominantes Online. Então, vamos lá. Mais uma aula de química. A gente vai falar agora sobre, finalmente a gente vai falar agora sobre as propriedades dos compostos moleculares. Bom, sabendo já sobre as suas forças de interação, sabendo também se a molécula é polar ou não e sua geometria, a gente consegue traçar algumas propriedades em função disso. Antes de entrar nesses compostos, a gente tem que entrar num assunto que também até o momento eu deixei passar, que era sobre as macromoléculas. Eu comentei, mas agora a gente comenta sobre essas macromoléculas. E aí depois a gente vai para as propriedades comparativas de todos esses compostos covalentes. Olha só, o que vão ser macromoléculas? Quando a gente fala de definição, é porque são moléculas muito grandes. E aí, por ser moléculas muito grandes, a gente não traça o quantitativo de átomos que tem. Então, você não vai ter dizendo, por exemplo, olha, a água é H2O, você já sabe qual é a fórmula mínima dela. Quando você tem uma macromolécula, é uma ligação continuativa, né? É uma rede entre esses átomos. Aqui mesmo está dizendo, olha, formando uma estrutura única, temos uma formação de uma macromolécula, quando a quantidade de átomos é normalmente indeterminada. Fica mais fácil trabalhar isso falando para vocês de alguns exemplos. Um dos exemplos mais comuns de falar é o próprio diamante. Ele é uma rede de vários átomos de carbono. Você pode representar como C, ia botar grafite, não. C diamante, diamond, tinha que botar aqui, ó. C diamante? Pode. Mas quantos carbonos são? A gente coloca só um, né? Uma unidade básica. Mas existe uma estrutura dimensional entre elas. Existe todo um arranjo, que é um arranjo tetraédrico para cada um desses átomos, que vai estar ligado aos outros átomos de carbono. Reparou? É um arranjo tetraédrico que tem. Então, o diamante, ele é uma molécula? Não. Ele é um átomo? Ele é formado por átomos? Não. O diamante é uma macromolécula. Beleza? Tá? Tem outro? Tem. Se eu falei do diamante e o grafite. O grafite também é uma macromolécula. E aí, ambos são só carbono. São átomos. É a forma que ocorre as ligações, como eles estão arranjados, que faz a diferença. Já o grafite é um formato laminar. Tem outra geometria em relação aos seus átomos, né? Você tem aqui quase uma diagonal, na verdade quase trigonal, tá? Em relação a esses átomos. Essa estrutura laminar do grafite gera algumas propriedades que eu vou trabalhar mais à frente. Então, ele excede em algumas propriedades. Ele sempre é exceção em algumas propriedades dos compostos orgânicos, não, dos compostos moleculares. Tá bom? Mas o grafite, assim como o diamante, também é uma macromolécula. Aí você pode me perguntar, Bruno, você só está falando de substâncias simples, então são esses caras aí, são os alótropos de substâncias simples. Aí eu coloco a sílica para você. Sílica é outro, ela é uma ligação entre o silício e o oxigênio. É sempre um silício no meio ligado a 4 oxigênios. Vou colocar aqui numa formação tetraédrica, e aí esse oxigênio vai estar ligado a outro silício, que vai estar ligado a outros 4 oxigênios, entendeu? Então isso forma uma rede. Repararam que meu desenho não está tão legal assim, por isso eu coloquei uma imagem aqui para vocês visualizarem de como é que ficaria essa rede aqui, ó, tá bom? Entre o silício com o oxigênio, tá? Bom, entendendo um pouco mais sobre essa macromolécula, a gente entra nas propriedades dos compostos covalentes. Agora sim a gente consegue analisar essas informações. Veja bem, a gente vai falar sobre algumas propriedades, sobre ponto de fusão e ponto de ebulição. A gente vai falar sobre solubilidade e mais algumas outras que a gente vai debater. Então, vou comparar com vocês primeiro sobre as forças de interação. Então, coloquei uma listinha aqui sobre alguns compostos. E depois eu vou colocar também em função a outras características. Ponto de fusão e ponto de ebulição é importante a gente falar e é muito associado à força intermolecular. Quanto maior a interação intermolecular, né, a força de interação, mais as moléculas estão próximas, né? Maior a tendência a ser um estado de agregação de mais unido, né? Seria um sólido ou um líquido. Aqui eu coloquei, por exemplo, ó, vamos lá, ó, aqui tem o propano, aí tem o cloro, o bromo e o iodo. São todas essas moléculas apolares. Tá?
São moléculas apolares, e você, deixa eu pegar minha caneta vermelha aqui, peraí, olha só. São moléculas apolares e se você reparar, os pontos de fusão e pontos de ebulição são menores em comparação a quase a mesma estrutura quando tu tem moléculas que têm intensidades ou interações diferentes. Eu vou dar um exemplo bom aqui da água, olha só. Olha a massa molar. A massa molar é a massa de uma quantidade em 1 mol, ou você também pode pensar em proporcionar isso por molécula. Tudo bem que essa não é a massa de uma molécula, mas você pode considerar, mas comparar ou equiparar, que seria a mesma proporção, mesma relação, se fosse também em moléculas. Olha, por exemplo, uma molécula de cloro e uma molécula de água em relação à massa, à estrutura, ao tamanho da sua estrutura também. A molécula de cloro é bem maior e bem mais pesada, mas não existe uma atração entre as suas partículas. Então, o ponto de fusão, a temperatura necessária para que a molécula de cloro, o gás cloro, entre em fusão. O que é fusão? Fusão é a passagem para o estado sólido, precisa ser de menos 100 graus Celsius, enquanto a água a 0 graus Celsius efetua, então, o seu ponto de fusão. Então, Bruno, o que você está querendo me dizer com isso? Estou dizendo que quando você analisa ponto de fusão e ponto de ebulição, você não tem que dizer qual é o valor exato de cada um deles. Você não tem uma fórmula, um cálculo para isso. Mas você pode comparar devido às forças de interação. Quanto maior a força de interação, para compostos pequenos, compostos que têm uma massa molar parecida, quanto maior a força de interação, maior será o ponto de fusão ou ponto de ebulição. Beleza? Exemplo, vou tentar pegar compostos parecidos ali aqui. Eu botei 18, né? Mas eu posso, por exemplo, falar do cloro de novo com o brometo de hidrogênio, que tem uma massa relativamente próxima. E você repara que as forças de interação, no caso do brometo, é maior. E aí então você tem um ponto de fusão maior também. É maior, tá? Porque está mais próximo ao zero. Agora, se você tem, eu coloco até isso aqui, ó. Se você tem força intermolecular e o outro é massa. Agora, se você tem compostos que têm a mesma força de interação, ou seja, eu estou analisando dois compostos que se interagem por dipolo induzido ou se interagem por dipolo permanente. Ok, qual deles terá o maior ponto de fusão e o maior ponto de ebulição? Provavelmente, né, quando a gente analisa assim, a gente analisa a massa do composto. Se você reparar, por exemplo, quando eu olho propano, cloro e bromo, ambos são força de interação de dipolo induzido, mas repara a mudança no ponto de fusão. O bromo, que tem maior massa, tem maior ponto de fusão. Beleza? Tá? Só para você prestar atenção nesse detalhe. Você olha a massa molar de cara? Não, porque a massa molar está associado ao tamanho da estrutura e, logicamente, ao fator inércia dela, a tendência de ficar parado ou em movimento que tem no material. Isso impede que se afaste ou que se aproxime de outras estruturas. Na cadeia orgânica também isso funciona, porque acaba gerando mais pontos de interação entre as moléculas, mesmo que sejam pontos induzidos. Tá? E aí a gente tem então essa ideia. Então, tá, o que você está querendo me dizer? Estou falando que as forças de interação irão influenciar para saber se o material é sólido, líquido ou gasoso. É isso. Moléculas pequenas, escutou a palavra moléculas? Estou falando de compostos covalentes. Pequenos tendem a ser gasosos, a não ser que a força de interação seja muito forte, aí serão líquidos. Quanto maior a massa, aí pode ser que você encontre líquidos e tendência a não ser sólidos. E aí você vai comparar as forças de interação se você conhece a molécula e também você vai comparar as massas molares. Bruno, como é que eu vou descobrir a massa molar? Fácil. É só você descobrir qual é a fórmula do composto e olhar na tabela. Cada elemento tem a sua massa tabelada. Tá bom? Bom, vamos lá. Qual outra propriedade também vou falar? Dureza. Ah, Bruno, o que é a dureza? É a resistência ao risco, né? Ao atrito do material e ao risco dele. E aí a gente sempre fala do diamante, que tem a maior dureza, e ele é uma macromolécula. A gente usa muito porque existem muitos minerais que são formados por compostos covalentes, porque geralmente dureza é uma escala muito utilizada na geologia, tá? É muito estudada na mineralogia, para ser mais específico.
que é o estudo dos minerais. E aí você tem aqui diversos. A gente fala que os compostos covalentes, sem ser as macromoléculas, têm os valores muito baixos de dureza. São muito fáceis de ser deformados, que a gente chama, né? Riscados ou marcados por atrito, exceto as macromoléculas. E dentre as macromoléculas tem uma que é exceção, que é o grafite. O grafite também tem baixa dureza. Tá? Ele não tem uma dureza alta quanto outras macromoléculas. Ele pode ser rabiscado, é fácil. Se você pega o grafite e passa no papel, não é o grafite que está arranhando o papel. Ele está se desfazendo no papel. Já pararam para pensar nesse detalhe? Ele não é um ótimo em dureza, porque ele não risca o papel. Riscar não teria volta. Aí você está riscando, deformando o papel estaria rasgando depois. Não acontece. Ele deixa rastro sobre o papel, é diferente, tá bom? Outra propriedade, tenacidade. Eu tenho usado muito isso, você provavelmente viu isso nas outras aulas de propriedades, tenacidade e dureza. Geralmente um contrapõe o outro, porque tenacidade tem a ver com a resistência realmente do material, ao impacto. E compostos covalentes também tendem a ser de baixa tenacidade. Até mesmo o diamante, quando a gente fala do diamante, você tem diamante, tem a maior dureza, ótimo. Pega um martelo e dá uma pancada no diamante, vê se não quebra. Quebra, porque ele não é um material com alta tenacidade, ele não tem uma resistência a impacto alta. Se você pegar um diamante e chapiscar ele na parede, o que for, ele não arranha. Se arranhar é porque não é diamante, já estou te avisando. Agora, se você forçar em algum lugar, ele quebra. Tá bom? Por quê? Porque ele tem uma tenacidade baixa, então ele acaba se desfazendo com forte impacto, né? Se quebrando em menores partes, mesmo sendo uma macromolécula, tá bom? Isso serve para qualquer outro composto. Temos aqui condutividade elétrica. Compostos covalentes não tendem a conduzir eletricidade. Só irá conduzir eletricidade alguns compostos em específicos que sofrem o fenômeno de ionização, ou seja, quando misturados à solução aquosa ou a outros, mas principalmente a solução aquosa, gera íons. Então sofre ionização. Quem são esses caras? Os ácidos inorgânicos. Eles sozinhos não conduzem, são moléculas, e a água também não conduz eletricidade. Eu acabei de contar uma novidade. Água não conduz eletricidade. Ah, não, peraí, Bruno, eu vi isso em filme. Você viu água salgada, porque o que conduz a eletricidade são os íons dissolvidos na água. Tudo bem? Tranquilo? Anotaram essa parte então? Ótimo. Então, olha só. Então, as substâncias covalentes, as substâncias formadas por ligações covalentes não conduzem. As únicas substâncias que conduzem eletricidade são as substâncias metálicas, na grande maioria, porque nem as substâncias iônicas conduzem no estado sólido, apenas se aquecidas. Exceto tudo isso, a quem que eu estou falando a maioria da minha aula em exceção? Grafite. Grafite é um ótimo condutor de eletricidade. Tá? Ele é usado para isso. Na eletrólise, por exemplo, quando você não tem à sua disposição platina, que seria o melhor metal para você efetuar a condução elétrica, você usa barras de grafite. Grafite não é um metal, ele é um ametal, mas ele conduz devido à sua organização laminar. Foi? Então a gente traçou algumas propriedades, tá? Ficou também, por exemplo, aqui faltando a solubilidade, mas a gente vai ver isso em alguns casos mais à frente, mas simplesmente solubilidade está associado com a ideia de semelhança. Quanto mais próximos são as interações, mais solúvel o material é em outro. Tá? Então, se o nível de interações entre eles são da mesma magnitude, mais solúvel um material é no outro. Tá? A gente chama essa característica de semelhante dissolve semelhante. Tá bom? Fechamos. Tá? Até a nossa próxima aula. Beijo grande. Até lá. Fui!